Orar é saber que a gente tem um Pai que nos ama, que cuida de nós, que tem o melhor para nós. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está aqui no nosso devocional do Pai Nosso. E o Pai Nosso começa com Pai Nosso. É espetacular esse começo. Como que o Mateu ora? Ele não ora, né? Ele está sozinho. Como que outros oram? Ao Deus poderoso que está lá longe, o Alá, está lá. Nós cristãos não. Nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso, Ele é santo, Ele é inigualável. Mas Ele é o Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso. Lembra daquele momento em que Jesus diz assim, ó Israel, ó Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo e todo-poderoso, o temível. Mas aí ele quer retratar o cuidado dele em relação ao seu povo. E aí olha a figura que ele usa de uma galinha, aquela coisa tenra, carinhosa da galinha tomando seus pintinhos ali. Ele é o Criador dos céus, mas ele é o Pai Nosso. Quando eu quero pensar, eu quero descrever, tento, né, descrever o amor de Deus por nós, uma das grandes imagens que me vem é justamente essa do Pai. E daquela cena em que Jesus diz assim, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu. A figura aqui é a seguinte, a gente sabe que existem maus pais. Por exemplo, aqueles que abortam. Se você fez isso, arrependa-se, receba o perdão de Deus e continue. Mas enfim, naquele momento você foi mal. A gente sabe, mas um pai que ama o seu filho, um pai normal, Jesus está chamando esse pai de mal. Por exemplo, aquela mãe que morreu queimada, foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, porque ela tentou salvar o filho. Eu acho que salvou e morreu no lugar do filho. Uma mãe que doou o rim para o seu filho. Ora, a mãe africana, eu lembro de uma história, uma mãe africana que enfrentou um leão. Um pai que levanta cedo e faz tudo pensando nos filhos. Jesus está dizendo que vocês todos são maus. Se você é como eu, um pai normal, não acima da média, um pai normal como você faz como eu. Eu levanto a minha filha, pequenininha, de 1 aninho, assim como eu fiz com todos os meus filhos, e eu penso o melhor para eles. Eu trabalho por eles. Isso é um pai. E eu penso só coisa boa em relação a eles. E tento fazer com que esse desejo se torne algo material, real. Deus diz, eu sou mau. Que você, que é assim, que ama o seu filho, você é mau. Sabe por quê? Porque você, mesmo com as melhores das intenções, você não chega nem perto do amor que Deus tem pelos seus filhos. Então pense nisso, se você é pai e você ama o seu filho, você consegue entender um pouco do tamanho do amor de Deus. Porque se você, com todo o amor que você tem pelo seu filho, Jesus está dizendo que esse amor ainda é pequeno, que você é mau, então imagine Deus em relação ao seu povo. Isso é fundamental porque é fundamental. Como que você vai entrar na presença de Deus se você nem tem essa convicção de que Deus ouve você? Veja o que a gente lê na Escritura. Paulo falando sobre Deus, porque em Deus há sempre o sim. Nada tendes porque não pedis. Pedis e dar-se-vos-á. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando Davi adultera contra a mulher, Deus diz, por que você fez isso? Eu te dei tudo, era só pedir. Então Deus é generoso. Deus não é aquele padrasto que amarrou um cadeado, uma corrente com um cadeado na geladeira para que você não pegasse o Yakult. Não, Deus é gracioso. Deus é gracioso. Essa é a ideia fundamental. Essa ideia de que Deus nos ama é fundamental porque isso gera fé para que você ore. Então você precisa se lembrar disso. Agora, o que acontece às vezes é o seguinte, nele é sempre o sim.
Mas por que muitas vezes Deus diz não? Porque você está orando errado. Jesus não disse isso, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Se vocês pedirem, eu vou. Se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Jesus pergunta. Qual pai que faz isso, gente? Nenhum pai na terra faz isso, quanto mais ele. Pois bem, só que às vezes, ao invés de a gente pedir pão, a gente pede pedra. Aí Deus fala, não. Não. Não, 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 não. Muitas vezes você está pedindo errado. Está pedindo errado. E por isso Jesus está dizendo não. Ou então, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. 2 motivos, então, básicos aí que eu estou lembrando aqui agora, para que Deus não ouça a sua oração. Primeiro, o que você está pedindo não é o que Deus quer, não é a vontade de Deus. E a oração não é para mudar a vontade de Deus, é para estabelecer a vontade de Deus. Não é isso que a gente ora aqui, ó. Seja feita a tua vontade, não a minha. A oração não é para você convencer Deus, Deus está lá e Deus... E você precisa dobrar Deus. Não, não é isso. A oração é Deus, faz o que o Senhor quer. Porque Ele, na soberania dele, decidiu o que Ele vai fazer através da nossa oração. Então, a oração não é para mudar a vontade de Deus. 2 motivos, então, que explicam por que você não é atendido. Primeiro, que você está orando não é a vontade de Deus. Segundo, você está em pecado. Tem um terceiro. Ainda não chegou a hora. Pode ser que você não esteja em pecado e algo é a vontade de Deus, mas ainda não chegou. Como foi Abraão. Abraão orou por anos, demorou para chegar o filho. Então, era isso. Então, pense nisso. Porque sempre que nós oramos, Deus ouve. Sempre. O salmista diz, se o Senhor contemplasse vaidade no meu coração, não me teria ouvido. Então, tá vendo? Muitas vezes você ora por algo, mas é vaidade, fruto de vaidade, quer um carro para impressionar alguém. Deus não ouve. E se ouvir, é pior ainda, viu? Porque lá no Salmo diz assim, ouviu a oração deles, mas fez-lhes definhar a alma. Ou seja, quando Deus ouve um coração cobiçoso, Deus está punindo essa pessoa. Se Deus não está te ouvindo, então pelo menos uma coisa boa tem ainda, Ele não desistiu de você, hein? Porque eu sei que as pessoas dizem, não, Deus nunca desiste. Mas a gente vê várias vezes Deus falando, ó, agora acabou, fechou a oportunidade. Israel, por exemplo. Israel queria não quis entrar em Canaã. Aí Deus falou, então tá bom, agora vocês não vão entrar mais. Aí eles disseram, não, a gente vai entrar agora. Aí Deus disse, não, agora já fechou a porta. Isso é sério, hein? Então é isso. Deus é Pai. Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Não para satisfazer a sua vontade. Não para satisfazer a sua cobiça. Não quando você está em pecado. Deus ouve a sua oração. Então, ore com certeza de que Deus vai te ouvir. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos, ouve a nossa oração. Cada um aqui, Pai, que está fazendo a sua oração, o Senhor prometeu ouvir. Então, nós oramos, nós pedimos, escute a nossa oração, Pai. Escute o nosso clamor. Livra-nos de orarmos segundo a nossa carne. Livra-nos do pecado. Se há algum pecado em nós que impede que o Senhor nos ouça, leve-nos ao genuíno arrependimento e ouça a nossa oração. Deus vive e todo-poderoso. Escute, Pai, o nosso clamor. Escute, Pai, a nossa oração. Abençoa, Pai, a nossa vida. Aquele que está vivendo um momento difícil, que o Senhor possa vir ao encontro dessa pessoa. Que o Senhor possa fortalecer o teu povo. Que o Senhor possa nos levar ao arrependimento. Que o Senhor possa intervir na nossa história, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa vida. Dá força àquele que está cansado, dá os recursos àquele que precisa, àquele que está em falta, aquele que está enfrentando falta de alguma coisa, aquele que falta direção, direciona-o, Pai. Ouve a nossa oração nesta manhã. Ouve, Pai, somos pecadores, mas confessamos os nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza no teu caminho. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, gente.